Caros amigos, hoje, dia 11 de janeiro, eu tive a prova necessária e bastante para justificar esse meu trabalho de falar sobre a questão dos negros, sobre preconceito contra negros, nordestinos e judeus. Dentro dessa série sobre negros do Brasil, eu tive hoje a surpresa de ver na Jovem Pan, no programa Morning Show, onde se confrontam em polos opostos o senhor Caio Coppola e o senhor Fefito. E houve uma colocação lá muito infeliz que demonstra a falta de conhecimento sobre o Brasil, onde a cultura do politicamente correto e a cultura do grancismo, deturpando a real história do Brasil, os termos, invalidam o conhecimento do futuro e do passado. Como um dos cidadãos disse que para esclarecimento de todos era bom saber que qualquer negro ou mulato de qualquer cor eram negros, que é um erro, que eu falarei depois, vocês assistem o vídeo, depois eu comento onde houve os equívocos. De fato, falta aquele amigo para dar o toque, então eu vou dar o toque para nossa audiência inteira. Pessoas conhecidas como mulatas também são negras. A gente é um país muito miscigenado, portanto, o colorismo é uma questão. Mas usar a palavra mulato é algo que ultimamente tem ofendido muito alguns dos meus amigos negros, porque mulato vem de mula, de basicamente quem carrega nas costas. De mistura. As coisas, mistura. Então, obviamente, Caio, eu não sabia disso, eu não tô aqui pra criticar o Caio, eu tô aproveitando isso pra dar como ensejo, só pra dar o toque pra nossa audiência. Qual seria o termo mais apropriado? Negro mesmo. Negro? Negro mesmo. Não é a crítica a você mesmo, é diretamente. uma variação de tom de pele. Né? Mas é que o seu negro Jorge seria negro retinto. Retinto, e o exatamente. miscigenado. Não é mesmo uma crítica a você direto, só tô aproveitando o ensejo porque a gente aprende todo mundo junto. Uma coisa muito interessante é que o debatedor, o senhor Fefito e outra senhora, eles respondem ao senhor Caio Coppola, diz que ele pergunta qual é o jeito, então, de falar sobre mulato, qual seria a denominação que se diria. Eles dizem negro. Aí a outra cidadã diz negro, porque tem os claros e tem os retintos. E também ele coloca que mulato é ofensivo, porque vem de mula, etc. Tal. O que é que acontece? Vamos por etapa. Primeiro, o Brasil não é para principiante. Quem é de esquerda e foi educado, por exemplo, sob o prisma da alfabetização de Freire, quem estudou nos livros do MEC, feito pela esquerda, principalmente pelo PT, é desinformado. Eu lamento que o nível de desinformação chegue a esse ponto, de um cidadão interpelar o outro que está falando corretamente e ensinar uma versão desinformadora, inexata e errada dos termos. Com isso, você invalida livros históricos na cabeça de quem quer ler um dia, já está envenenado com esse vírus do politicamente correto e das doutrinas esquerdistas e petistas. Lembramos a vocês que o PT teve como dois presidentes, um analfabeto, que dizia que tinha raiva de ler livros, e a outra que não conseguia juntar uma ideia com a outra, né? Que rezava saudar a mandioca, diuturnamente e noturnamente, coisa desse tipo. O outro disse uma vez que a poluição vem para cá porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, a poluição ficava por lá. Então, esse tipo de gente conseguiu fazer até uma reforma ortográfica, um analfabeto, praticamente, fazer uma reforma analfabeta, um analfabeto funcional. O que é que nós temos aí de erro? Primeiro, mulato. Mulato é o termo consagrado, principalmente a partir do século... posso falar em livros que falam sobre mulato em 1640, em torno disso. No livro que eu já citei para vocês, Memórias Diárias da Guerra do Brasil, de Duarte de Albuquerque Coelho, o último donatário, neto do primeiro donatário Duarte Coelho Pereira, ele cita Calabar como mulato. Ponto. Segundo, vocês lembram que tem as igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos e pardos. Terceiro, nesse livro de Antônio José Antonil, que viveu no Brasil em torno do ano 1700, nesse livro, ele publica duas coisas interessantes. Primeiro,
Está aqui a página 90. O provérbio que diz que o Brasil é o inferno dos negros, purgatório dos brancos e paraíso dos mulatos e mulatas. Certo? Ponto. Segundo, tem outra parte importante, é sobre o ouro, o destino do ouro do Brasil. O que é que ele fala? E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moedas para os reinos estranhos, e a menor é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil, salvo que se gaste em cordões, arrecadas e outros brincos, dos quais se vêem hoje carregadas as mulatas e as negras, muito mais que as senhoras. Há também uma citação disso num livro de Pernambuco, onde um governador português que veio para Pernambuco recebe uma ordem do governo português que ele devia cuidar para que as negras não usassem tanto ouro nos cabelos, né, em pó, nas festas, que as senhoras de Portugal não usavam tantas joias. E o governador fez vista grossa a isso, que ele não queria se indispor com os senhores de engenho para estar atrapalhando a vida das negras, que não usassem o pó à sua vaidade. Terceira coisa, voltando para o tempo atual, pardos e negros são sequestrados por esse povo de esquerda que desinforma o Brasil, agride a tradição brasileira, quando no Brasil só tem, segundo o IBGE, num livro de Ali Camel, editado em 2006, no Brasil só tem de negros 5,8%. De mulatos ou pardos, nós temos 42%, aquele IBGE. Mas quando vai se falar para os objetivos da esquerda de dividir o Brasil, esculhambar o Brasil como esculhambaram, eles somam negros e pardos. Aí ele diz que os negros e pardos são 48%. Mas na hora do benefício das cotas para ingresso às universidades ou outros serviços, os pardos não têm vez, só os negros de pele escura. Né? Então, o que precisa saber é o seguinte, voltando àquele programa, um minuto, aquele programa a senhora diz assim, negro retinto. Olha, isso aí dá margem a uma gozação que um português me contou há muitos anos atrás. Ele dizia o seguinte, o menino para nascer leva 9 meses, mas o negro leva 10. Por quê? Perguntava ele. Por causa da tinta, porque ele é retinto. Ela precisa saber que retinto significa que o negro foi pintado 2 vezes. É muito bonito, já que eles falam que deve usar as palavras adequadas. Outra coisa muito grave que o que eles dizem, e que entra em confronto com a realidade do Brasil, é dizer que trate o mulato como negro. Todos são negros. Ora, se o cara é misturado entre branco e negro, ora, ele tanto é branco como ele é negro. Ele é brasileiro, minha gente. Nós somos miscigenados e misturados. O que é que tem também de interessante nisso? A lei americana que definia o problema racista até a década de 60, 70, era a One Drop Rule, a lei de uma gota. Se você tivesse uma gota de sangue negro, podia ser o tataravô do seu tataravô. Se fosse negro, você seria negro e não misturado. Não havia lá mistura, realmente. Qualquer um lá que não fosse totalmente branco, tivesse um pedacinho de negro, ele era negro. Lá era o seguinte, quem de branco escapa, negro é. Qual era o ditado aqui, usado pela minha mãe, pela minha avó? Eu posso registrar isso, na década de 60 e década de 70 ainda se dizia o seguinte, quem escapa de negro, branco é. Quer dizer, quem se misturou já não é mais negro, passa a ser branco, mulato, caminhando para branco. Como se dizia antigamente? Ninguém falava negro, porque negro é ofensivo. Negro é sinônimo de escravo. Os índios, no tempo que se escravizava índio, que depois foi proibido pela coroa portuguesa e pela igreja católica no Brasil, eles chamavam os índios de negros da terra. Negro, minha gente, é sinônimo de escravo. Escravo é um status social. Preto é o negro que era escravo, que evoluiu para ser preto porque ele ou comprou a alforria dele com os seus próprios recursos, que é um caso único no mundo, ou então alguém comprou ele e ele foi libertado, ou que o próprio dono libertou ele. Ao receber a alforria, ele se tornava preto. Agora, também nós dizíamos aqui em Pernambuco,
não se dizia preto, negro, nada, não, se dizia mais escurinho e mais claro. Aquele ali mais escurinho, aquele ali mais claro. Isso era normal, minha gente, precisa entender, quando casava um branco com uma negra, possivelmente nasceria um filho negro, um filho de cor branca e um pardo ou mulato. Então, o que esse cidadão disse, o senhor Fefito disse, demonstra uma falta de conhecimento e uma mente torturada com essas teses da esquerda. Infelizmente, ele desinformou. E quando ele diz que vai informar todos com essa colocação ridícula e fora da história e fora da realidade brasileira, lamentavelmente, ele não informou, ele desinformou o público dele. E olha que eu assisto tanto que isso foi hoje. Foi publicado hoje, dia 11. E 11 de janeiro eu estou tentando explicar aos meus espectadores que preto é o negro que foi liberto. Mulato é a mistura entre branco e negro. Está registrado no nosso livro de história. O resto é mimimi da esquerda, que dentro de uma visão grancista, comunista, petista, procurou desestabilizar e destruir o Brasil. Nós somos, como eu já disse a vocês, nós somos brancos, nós somos negros, nós somos índios, nós somos judeus, nós somos dos outros povos que migraram para o Brasil, todos juntos e misturados. Nós somos o Brasil somos nós. Não esqueçam, não mintam para o nosso povo.